A senhora é a primeira candidata que a gente faz, então, na entrevista dessa série, né? Que é uma entrevista do jornal Nosso Bairro, que é um jornal da região da Saída Norte, Distrito Federal, e que busca trazer informações, projetos, programas, para que o público da Saída Norte possa se inteirar a respeito do que vem por aí, né? Então, nós vamos entrevistar todos os candidatos ao governo do Distrito Federal. Nós começamos hoje pela senhora. E nós vamos abordar temas gerais daquela região, mas gerais ao Distrito Federal como um todo, né? Saúde, educação, regularização fundiária, que é uma questão muito prioritária lá para essa região, principalmente, entre outros temas. Bom, então estamos aqui com a senhora Fátima de Souza, doutora em Ciências da Saúde, pós-doutora em Saúde Pública, né? Uma carreira inteira voltada para esse segmento, bastante entendedora desse segmento e vivenciou muitos projetos, muitos programas e muito trabalho nessa área. E a gente quer começar pela saúde, né? Sobradinho, Planaltina e outras RAs do Distrito Federal sofrem hoje e sempre, diga-se de passagem, que é um problema contínuo no Distrito Federal, da carência em saúde, em assistência em saúde, em qualidade em saúde, em atendimento em saúde. A gente vê um hospital como o Sara Kubitschek aqui, que é referência no Brasil inteiro, mas a gente vê hospitais regionais que não conseguem atender a demanda com dignidade dos cidadãos. E a primeira pergunta é isso: o que a senhora, sendo da área, né, estudada na área, pretende fazer para que a Saída Norte e o Distrito Federal tenha, de fato, um atendimento gratuito e de dignidade e de qualidade? Essa é a primeira pergunta da nossa entrevista. Muito bem. Caetano, Lucas, o meu abraço fraterno a todos os membros do Conselho Editorial do jornal Nosso Bairro. Dizer da minha alegria dupla, né? Primeiro que encontrei aqui um filho de uma querida amiga, também enfermeira, e mais do que isso, de ser a primeira mulher a dar entrevista no conjunto dos candidatos aí. Exatamente. Então, muitíssimo obrigado pela oportunidade. O problema da saúde do Distrito Federal, vocês têm acompanhado também como filho da cidade, e no meu particular, como uma moradora que escolheu viver na cidade, que fui muitíssimo bem acolhida, com muito carinho no Distrito Federal, é que o modelo que se adota na saúde dessa cidade é um modelo que possa ser o melhor governo das mais diferentes matrizes ideológicas, não vai resolver. Porque eles têm feito a opção pelo modelo centrado nos hospitais, centrado na doença, nos médicos e no processo de medicalização. Então, a nossa proposta ela é uma proposta que tem dado certo, não só no Brasil. Eu tive a honra de coordenar o programa de agentes comunitários de saúde do meu país. A Paraíba foi o piloto e nós já provamos desde 91. Portanto, a gente já tem aí quase 30 anos de que quando há uma decisão de mudar o modelo e pela via da implantação dos agentes comunitários de saúde, nós resolvemos os problemas de saúde. Isso com foco na prevenção. Ou pelo menos, dito de outra forma, nós organizamos a forma de cuidar da saúde e a doença, ela pode ser consequência, mas a gente está organizado de tal ordem que a gente faz um atendimento na doença de forma humanizada, acolhedora e para resolver, de fato, os problemas que as pessoas levam para os hospitais. Com isso eu digo, o hospital não é o lugar do centro da organização de serviços de saúde, ele é a ponta final. A saúde, ela precisa, Caetano, começar dentro de casa, com os agentes comunitários de saúde, que são pessoas da comunidade, pessoas que têm vínculo naquela comunidade e que não precisam necessariamente ter a formação da saúde, ele precisa ter a sensibilidade, ele precisa ter o espírito comunitário, ele precisa estar disposto a, junto com essa comunidade, entender os principais problemas que tem naquela localidade. Então, aí cresce a rede, começa em casa, ela entra nas unidades básicas de saúde, mas já com a vinculação dos agentes comunitários de saúde numa equipe multiprofissional. E a equipe não é centrada apenas no médico, o médico é importante, mas a equipe você tem o enfermeiro, o assistente social, o odontólogo, o psicólogo. Composto isso, nós resolvemos, e o Brasil já provou isso, em torno de 80% a 85% dos problemas que existem em cada território trabalhado por essa equipe.
Aí, de novo, ele se conecta em outros pontos do sistema. Ele pode se conectar, se tiver vários problemas, vamos dizer, de ordem psicológica, nos CAPS, né, nos núcleos de apoio psicossociais. Ele pode se vincular à questão das urgências e emergências, né, que é o caso das UPAs, e ele pode se vincular ao hospital, mas o hospital é a cadeia final. Se a gente resolve na atenção básica de 80% a 85% dos problemas, você tem um residual aí de 10 a 15% que vai para o hospital. Então, você já tem, de certa forma, um diagnóstico prévio de quais são os problemas que a atenção básica não resolveu. E, portanto, você se organiza de forma rápida, com um planejamento que você não precisa levar as pessoas à fila dos hospitais e não precisa, Caetano, esperar 2 anos para uma consulta a especialista e 2 anos para acumulado de filas de cirurgias, né? Então, a nossa proposta é trazer o Saúde em Casa, onde a saúde começa dentro de casa, e fazer o serviço de saúde em redes integradas. Mas não para aí. Nós precisamos ter ouvidoria da população. Então, precisamos fortalecer os conselhos distritais de saúde para que a população nos diga se a saúde ela realmente está sendo de qualidade, se está sendo atendida com satisfação, se está sendo acolhida e respeitosa. Para além disso, é preciso que a gente dê condições à Planaltina, isso vale para o conjunto do DF, para Sobradinho, o conjunto da saída norte, como você tem dito, com autonomia administrativa e autonomia financeira para os dirigentes desses hospitais e dessa rede integrada que eu estou chamando. Porque, veja, precisa escolher não com critério político partidário, precisa escolher os dirigentes dos hospitais, das unidades básicas de saúde e de toda a gerência, né, dos equipamentos de saúde, com base em critérios técnicos, compromisso social e responsabilidade com essas comunidades. Então, se eu puder resumir o nosso programa de governo na área da saúde, que estar aqui é trazer o programa de saúde em casa, colocar o saúde em casa em redes integradas do sistema de saúde, fortalecer os conselhos de saúde, eleger os dirigentes pelos seus pares e, por fim, que não é por fim, criar mecanismos de transformar as cidades em verdadeiros canteiros da saúde. Ao contrário, se não for por esse caminho, de novo, a saúde do DF segue sem resolver os problemas, porque tem uma inversão de valor que está cuidando da doença e não da prevenção e da promoção da saúde. E a senhora pretende, de alguma forma, medir esses resultados ou colocar metas, indicadores, etc., que comprovem a efetividade desse projeto? Os principais indicadores que nós, inclusive, não colocamos aqui a propósito, né? Porque assim que ganharmos o governo, uma equipe de transição, nós vamos convocar todos os trabalhadores da saúde numa mesa permanente de negociação para que a gente possa discutir com eles quais são os reais problemas que tem em cada localidade, ou seja, nas 31 regiões administrativas, e a partir daí elaborarmos um plano distrital de saúde, né? Aí sim, nesse momento nós vamos definir metas, não só metas quantitativas, mas qualitativas, com prazo e com responsabilidade. É o que a gente chama de uma matriz programática em saúde, para que a gente possa monitorar, né? E aí nós vamos ter que fazer um pacto com os trabalhadores da saúde, para junto com eles dizer que tempo nós estamos nos dando, não é ao governo, mas aos trabalhadores da saúde, à comunidade e ao governo, para a execução das metas que serão pactuadas. Do contrário, também de novo vai ser autoritário, de cima para baixo, sem nenhum sentimento de pertencimento e de corresponsabilidade com quem vai gerir a saúde nos lugares onde as pessoas precisam, que são os territórios. É importante, Caetano, reforçar aqui o conceito de territórios saudáveis. É uma coisa, quando eu fiz meu pós-doutoramento no Canadá, aprendemos muito e a gente faz isso com o programa de agência comunitária de saúde, que nada mais é que identificar os problemas na própria localidade e nos programarmos para dar resposta a esses problemas. É isso que nós vamos fazer em Brasília, no DF e mais, no entorno. No entorno, nós precisamos também fazer um pacto federativo. Nós precisamos fazer um pacto federativo para que a gente possa resolver partes dos problemas da saúde que são trazidos pelo entorno, não de forma... não, o entorno quer prejudicar a saúde do DF. Ao contrário, o entorno está se organizando e sabe que tem dificuldade de alguns procedimentos da média e da alta complexidade, vem buscar em Brasília, e Brasília, como não tem este acordo federativo entre o governo de Goiás e o governo de Minas,
acaba que a Constituição diz que é livre o território, né, e é direito de todos ser assistido na saúde, dá esse problema de não ter como fazer, vamos chamar assim, o ressarcimento, né, e esse acordo pactuado entre os 3 governos. Isso nós vamos fazer. Qual que é a opinião da senhora sobre o Instituto Hospital de Base? Que o atual governo pretende ampliar para outras regiões? Olha, Caetano, a minha opinião e visão sobre o Hospital de Base não é apenas nesse momento eleitoral, e eu tenho frisado muito isso com o governo. Quando ele botou essa discussão, vi o secretário dele em debate, né? Eu era diretora da Faculdade de Ciências da Saúde e me despi do cargo e me coloquei como militante do Sistema de Saúde, que há 30 anos, né, vivi o processo da redemocratização do meu país, o processo constituinte, depois ajudei a criar os capítulos, né, da saúde, dos 196 até os 200, escrevi vários artigos, é de domínio público, em que eu dizia para o governador, primeiro, que ele estava abrindo do preceito constitucional, do artigo 196, que diz é dever do Estado assegurar a saúde e direito de cidadania, porque ele estava privatizando o hospital de base. E os motivos pelo qual ele apresentou foi de que assegurava agilidade na compra de medicamento, que era um caos, e ainda é um caos nos outros hospitais, né, do DF, e outros insumos estratégicos, acelerava a contratação de pessoal por conta do limite da lei de responsabilidade fiscal, e ainda garantia eficiência e eficácia do hospital, ou seja, reduzindo filas, né, ou seja, acelerando os processos. Nenhum desses fatores, e ele insiste em dizer que não é privatizado, e sabemos que é privatizado. Ele delegou a um instituto a responsabilidade que era dele, né? E ele tem dito, nesse momento eleitoral, né, onde ele pede um mandato mais 4 anos, que vai trazer esse modelo para todos os hospitais do Distrito Federal. Ou seja, ele não aprendeu a lição, porque uma professora universitária, uma especialista na área, e junto comigo tantos outros, advertiram. O debate foi feito na Câmara Distrital, foi um debate tenso, né? Foi muito tensionado, de lado a lado, os que defendiam, os que eram contra, e ainda assim ele insistiu. O nosso governo, o primeiro ato que nós vamos fazer é trazer de volta o hospital de base para o domínio da gestão pública do governo, do Estado, melhor do que do governo, do Estado, porque o hospital de base é do patrimônio mais antigo que a gente tem e servia de referência para um conjunto de especialidades para o Distrito Federal como um todo, né? Então, sou contra a privatização, não só por princípio, mas sou contra porque o governo ele abre mão de sua responsabilidade para delegar ao outro a responsabilidade de cuidar da saúde. E como vencer essa barreira da burocracia? Medicamentos, na contratação de pessoal, de que forma a gente consegue vencer isso, se não der flexibilidade nesse sentido? Veja, compra de medicamento e qualquer outro insumo que vá suprir as necessidades, desde a atenção básica até os hospitais, é você se planejar. É você ter uma boa gestão. Porque, veja, Caetano, se você sabe quais são os principais problemas que ocorrem na sua localidade, né? Você tem uma margem de se planejar, de fazer as compras com antecipação, de forma antecipada, no mínimo com 6 meses de antecedência, para inclusive evitar de você ter estoques de medicamentos ou de outros insumos que não é necessidade da rede. Se você implanta o programa de agência comunitária de saúde, você tem uma leitura real, em tempo real ali, eu digo que é a vida que pulsa nos territórios, onde os agentes têm essa informação e diz para você, olha, aqui tem problema de hipertensão, aqui tem problema de diabetes, aqui tem problemas de ocorrência de alcoolismo, aqui tem problema de violência, ou seja, um conjunto de situações em que a população está vivendo ou poderá vir a ocorrer. Então, assim, você tem esse mapa situacional e você vai se programando e consegue fazer as compras com antecedência. No que se refere à contratação de pessoal, você tem o diagnóstico, você sabe, o governo sabe melhor do que eu que não estou lá, quantos profissionais precisam para que você atenda minimamente as situações de saúde daquela população. A lei de responsabilidade fiscal, a gente precisa fazer um enfrentamento com ela, que é um contraponto, uma lei de responsabilidade social. Você não pode abrir mão da saúde, da segurança e da educação, que são responsabilidade do Estado, vitais. Mas, assim, nós estamos na capital da República, ao lado da esplanada dos ministérios, nós estamos ao lado dos poderes instituídos, né, seja o Congresso Nacional, seja o governo federal, em que o governo da capital da República tem que ser protagonista, ele tem que ser inovador, ele tem que pautar também o governo. Ele está num território geopolítico muito mais confortável do que qualquer outra unidade da federação.
Então, assim, infelizmente, os governos, eles são tacanhos. Eu não sei se essa é a melhor expressão para uma professora, mas, assim, eles são diminutos, eles pensam muito pequeno, em vez de olhar o futuro, se projetar e ter a formulação das políticas a médio, curto e longo prazo, em todas as políticas, não só da saúde, segurança, educação, mobilidade, moradia, mas isso de forma integrada, então ele se antecipa. Essa falácia, eu já disse isso em vários debates, de que a lei de responsabilidade fiscal é a única trava, não é real. Tem outros mecanismos que precisam ser acionados aí, por exemplo, quantos médicos tem em cada região, quantos enfermeiros tem, quantos odontólogos, e fazer um pacto, insisto, com eles, para que aqueles que querem dar carga horária de 20 horas dá, se quer de 40, se quer ser tempo integral, dedicação exclusiva, vai ter que ter. E não dizer, porque esse é um dos diagnósticos dele, né, de que é mais fácil você ter um instituto, porque se não cumprir a carga horária ou não der a resposta como ele gostaria, ele vai demitir. Isso gera uma situação de instabilidade, né? Porque você fica num processo de trabalho em que você não sabe se amanhã você está ali. Isso demonstra, inclusive, uma fraqueza do governo. Um governo forte, ele senta à mesa com os trabalhadores, não só da saúde, mas das 32 carreiras daqui, e faz um pacto de condições de trabalho, faz um pacto de formação das carreiras, faz um pacto que não é só pelo baixo do salário. O salário é importante, mas isso não pode ser a única métrica, né? Vamos para a educação? Vamos para a educação. Porque senão a gente fala de saúde o tempo inteiro. Sobradinho, vamos falar de Sobradinho um pouco. Sobradinho hoje tem 38 escolas, aproximadamente. A gente checou em torno de 38. Dessas 38, 4 de ensino médio. Nenhuma com ensino integral para esse tipo de no ensino médio. E geralmente o ensino médio é onde estão os adolescentes, né, que precisam de mais atenção, mais atividades, para que possam, então, dali partir para um futuro profissional e para que não sejam tentados pelos perigos da rua. Dessas escolas, então, apenas 4 de ensino médio. Os jovens, especificamente na Saída Norte, reclamam muito da falta de cultura, da falta de esporte, né? Não só na escola, mas como programas, etc. O que a senhora pensa para o desenvolvimento da educação nessa faixa etária e outras, né, na Saída Norte do Distrito Federal? E o que o seu programa tem, de fato, de diferente em relação a todos os demais que aqui passaram e que estão sendo propostos agora nessa nova eleição? Tá. Primeiro que os programas dos demais, e aí não é uma crítica, é uma constatação, eles se repetem para cumprir um ritual do TSE e apresentar, que é protocolar, né? Nós estamos aqui, Caetano, com um programa de governo que eu tenho dito que ele está para além de um programa, ele é um projeto para o Distrito Federal. Nós estamos pensando aqui que o DF, no conjunto dessas iniciativas que nós estamos trazendo, nós projetamos para 30 anos. Portanto, isso já é um sinalizador que nós estamos falando não de uma política de um governo, mas uma política de Estado. E se assim o eu tendo 4 anos de governo, se a sociedade achar, né, que eu mereço a confiança, os outros terão que parar de repetir e cumprir uma política de Estado. Dito isso, no caso da educação, o que está faltando a Brasília, e Brasília já teve no início da sua criação, que é uma reforma educacional ao seu tempo. Na origem teve as escolas integradas, onde as crianças, né, passavam o tempo inteiro na escola, aprendiam não só os conteúdos formais, vamos chamar assim, mas eles aprendiam outras habilidades que eles mesmos apontavam, né? Eu quero estudar, me dedicar ao esporte, quero me dedicar à arte, enfim, eles iam dizendo, apontando para aquela escola quais eram suas habilidades. Então, nosso programa aqui está claro, é o primeiro item que se chama Bem Viver, está lá saúde, educação e segurança. Mas voltando para a educação, nós precisamos fazer uma reforma educacional, que começa por alguns pontos que são interfaceados, ou seja, são integrados. O primeiro dele nós precisamos fazer uma reforma curricular, ou uma reforma político-pedagógica, em que a gente faça uma inversão de valor, mais aprendizagem e ensino ali muito equilibrado. Porque que se vê, traduz o ensino como uma repetição de conteúdo. Então, as escolas já estão perdendo o sentido. Os jovens, né, os adolescentes, porque que eles são há outros espaços de atrativo e a escola está sendo um lugar de aborrecimento.
Então, a gente tem que retomar. E o único jeito de retomar isso é refazermos um projeto político-pedagógico, onde tome sentido na escola o processo de aprendizagem. Para isso, nós temos que fazer uma reforma estrutural. A rede física instalada, ela também tem que ser uma rede física que atraia o estudante, que o pai sinta prazer de participar das reuniões, que os professores, que os diretores, que toda a comunidade que faz parte do processo educativo sinta que aquela escola é uma escola de verdade. Então, só um parênteses, segundo o Tribunal de Contas, de 80% a 90% das escolas do Distrito Federal não estão em condições de funcionamento hoje. Então, um dos primeiros atos nossos vai ser a reforma dessas escolas para que elas sejam uma escola atrativa. Isso só não basta. Nós temos que, nesse processo de reforma educacional, começarmos pelas creches. Não pode ser uma ação das creches, depois uma ação das escolas fundamentais, depois no médio, embora sabemos que cada um desses pontos, né, eles têm os seus objetivos a serem alcançados. Mas quando eu falo de um plano integrado, desde a creche, porque eu compreendo que a creche, onde as crianças de 0 a 5 anos, é onde elas fazem a sua formação, não só física, mas intelectual, suas habilidades, sua capacidade de se colocar no mundo, no futuro, né? É onde o Estado não pode abrir mão. E, de novo, faço outro parênteses. As creches do DF, elas têm sido funcionado, primeiro, terceirizadas, de novo, privatiza uma responsabilidade que é do governo. E, segundo, eles colocam voluntários. Nada contra o voluntário, desde que eles estejam preparados para isto. Eles entendem de pedagogia, eles acompanham essas crianças no seu desenvolvimento. As creches não podem ser depósito de crianças, ainda que o direito da mãe de colocá-los na creche já seja uma conquista. Mas nosso governo, nós vamos apontar essa outra conquista, que é o direito da criança, de estar numa creche, mas aprendendo, fazendo sua primeira formação. Precisamos, no ensino médio e fundamental, fazer com que, nesse intervalo, se os estudantes preferirem, por condições socioeconômicas, que eles querem fazer também um ensino profissional, nós temos que fazer isso imbricado, casado. Mas apontar para uma condição real da empregabilidade, que é outro capítulo do nosso programa de governo, é o capítulo 3, gerar emprego e renda, que assegurar a entrada dele nas universidades públicas. E hoje eles ficam apenas circunscritos à Universidade de Brasília. E olha que é minha querida universidade, sou filha de lá, mas é insuficiente. Joga esses alunos, prepara os alunos apenas para o mercado. Não sou contra o mercado, de ter universidades privadas. Mas é responsabilidade do Estado criar outras condições para que a gente tenha uma universidade... Mas como é que prepara alunos da rede pública para entrar numa universidade federal? Garantindo um ensino de qualidade, fazendo com que ele tenha condições, enquanto o outro de filho de classe média alta, vamos chamar assim, tem cursinhos para se preparar, nós temos que dar um ensino de qualidade para ele concorrer com pé de igualdade com essas pessoas. Então, nós já temos no DF a escola, a ESC, né, a Escola Superior de Medicina e de Enfermagem agora, mas nós queremos tirar do papel, que está lá há mais de 25 anos na lei orgânica, a criação da faculdade, da universidade distrital. Então, resumo, desde a creche, ensino médio, né, o ensino fundamental, e a Universidade Distrital do DF, cortando uma reforma física e um processo de carreira estruturada para os docentes, porque eles não têm, de forma proativa do Estado, uma ação de um mestrado profissionalizante, por exemplo, de um doutorado profissionalizante, de um projeto que eu estou chamando de educação permanente, está escrito aqui, para a formação do professor. Ele não pode entrar em sala de aula e dar aquele conteúdo ad eterno. O mundo roda, os meios de comunicações, a quarta revolução tecnológica faz com que isso aqui seja mais atrativo do que o diálogo entre o professor e os seus colegas, né? Então, nós precisamos mudar isso. Bom, educação, segurança, saúde, tudo passam por uma questão que é a questão da regularização fundiária. Sem legalidade, não há atendimento público de saúde, segurança e de educação naquela região. E a saída norte do DF, hoje, concentra aproximadamente 80 condomínios, grande parte, mais de 90% deles, ainda não foram regularizados. Para que se tenha um posto de saúde, que se tenha um posto de segurança, é necessário que seja regularizado.
Alguns candidatos aqui ao governo do Distrito Federal estão dizendo que vão acabar com a GFIS, Bobagem. que outros que vão substituir, vão acabar com a TerraCap, enfim, que vão acabar com esse processo que existe hoje e vão criar novos processos. Por outro lado, o governo atual vem atuando aí durante algum tempo na regularização dos condomínios aqui no DF e se diz recordista nesse tema. Eu queria entender que proposta, que projeto, que ponto do seu programa aponta para uma regularização fundiária mais eficiente e mais rápida, célere, porque um dos problemas é a burocracia do processo. Perfeito. Desde a instalação, da certidão de instalação, até a questão ambiental, enfim, todos os processos que envolvem o processo de regularização. Queria entender tanto na parte pública quanto na parte privada. Qual que é a opinião e a posição do seu projeto em relação Capítulo 4 do nosso programa de governo se chama Direito à Cidade. Veja, nós precisamos separar, Caetano, o que é grilagem e o que é necessidade de ter sua moradia de forma decente. Então, por que está acontecendo essa confusão toda? Porque o governo não se antecipa, não tem uma política de habitação onde evite essa confusão, por um lado. Por outro, como é que a gente regulariza isso? A GFIS, o problema é que a forma que o Estado coloca o papel dela é um papel fiscalizador, mas policialesco. O que nós vamos dizer é, para além de fiscalizar, no sentido real da palavra, ela será um órgão educador e um órgão planejador. Se o órgão é planejador, já estou dizendo o próprio nome do reino, nós vamos fazer uma ação preventiva, nos anteciparmos ao problema. De imediato, está inclusive colocado aqui, nos 100 primeiros dias de governo, nós vamos fazer uma força-tarefa para ver todos os processos em curso de regularização. Vamos definir prioridade com quem tem interesse, que são os moradores de cada área, no particular de vocês, estamos falando de Sobradinho e de Planaltina, né? Sim, condomínio. Mas isso vale para o Distrito Federal como um todo. Certo. De novo, nós vamos chamar toda a comunidade que está interessada nas 31 regiões e ver onde estão os focos, né, de necessidade de acelerar o processo e vamos fazer essa frente de trabalho. E a GFIS, no nosso governo, terá um outro papel. A Nova Cap, veja, ela também é morosa. E a gente sabe perfeitamente de que, em função dessa ausência de planejamento, de planos, né, olhando para o futuro, faz com que também ela reaja às emergências. E estou usando um termo da saúde. Para dizer o seguinte, fica uma expressão pobre, mas é o que me ocorre agora. Fica enxugando o gelo, não dá. Você tem que pôr a geladeira para funcionar. E não ver o gelo escorrendo e você sair numa situação de emergência. Então, em resumo, é isso. Nós vamos regularizar sim, mas vamos separar o que é especulação do que é necessidade real. Vamos ter um programa de habitação, que, segundo os dados que os nossos professores, que eu queria só um parênteses, que construiu o nosso programa de governo, foi os professores da Universidade de Brasília, da Escola Nacional de Saúde e Administração Pública, ENAP, e do IPE. Os dados que nós temos aqui atualizados, que a Brasília tem um déficit de 150 mil famílias que não têm acesso à moradia com dignidade, né? E aí as pessoas estão ocupando por necessidade e a GFIS vem e derruba quando poderia estar junto com essa população e se antecipar ao problema. Mas assim, Fátima, é uma linha muito tênue você identificar quem fez isso por especulação, quem fez isso por necessidade, e culturalmente o Distrito Federal há anos, há décadas, vive essa questão da invasão de terras públicas e até mesmo privadas por conta de uma cultura que foi instaurada. Como é que você vai identificar o que é feito de forma especulativa e aí comprado por pessoas de bem, e como é que você vai identificar aqueles que se aproveitaram de uma situação? Você acabou de dar a resposta. Quem foi comprado, as pessoas de bem que compraram por sua necessidade, nós vamos dar prioridade e regularizar. As pessoas que compraram desavisadas, mas por necessidade também, nós vamos regularizar. E nós vamos quebrar na raiz os especuladores. E isso nós sabemos fazer. Porque você antecipadamente sabe quem está usando dos solos públicos, né, das terras públicas. E aí, de fato, não é só a GFIS que tem que fazer isso. Quem tem que fazer isso é a Nova Cap.
Ela tem que saber por que ela está vendendo esse terreno, como é que ela está vendendo esses terrenos, a quem está vendendo esse terreno, se tem atravessadores, se não tem atravessadores. Eu não posso falar isso de público, porque como eu sou uma professora universitária, eu gosto da ciência, não de especulação. Mas umas questões que nós vamos, uma das primeiras ações no CNI do governo é fazer um diagnóstico situacional para ter essa clareza do que tu estás a me provocar. Provocar no bom sentido, quer dizer. Assim, o que é que não, que é para enriquecer os que já, né, vêm abusando de Brasília anos após anos, e o que é que precisa de fato ocupar um espaço do governo não, do Estado, para que ele possa ter sua moradia com dignidade. Uma outra questão que você não me perguntou, e não sei se tem mais à frente, é que sim, também não basta fazer apenas regularização. Hoje mesmo eu estive com o coletivo do condomínio, dos condomínios, né? Do Jardim Botânico. Sim. Então ali você tem no mínimo 3 representações de pessoas que compraram o Estado, pessoas que compraram os grileiros e que merecem ser reconhecidos porque foram, vamos dizer assim, usados, né? E pessoas que o governo construiu e que não dá a menor condição de infraestrutura. Eu estou falando de transporte, mais que transporte, de mobilidade, eu estou falando das escolas públicas lá, eu estou falando da saúde, e estou falando de segurança pública para falar o mínimo para circunscrever as responsabilidades dos governos, né? Bom, mobilidade. Vamos para a mobilidade. Hoje, o centro, Brasília... A VLT não vou fazer. Brasília é uma ilha, né? Ela está no centro. E em volta estão os trabalhadores que vão e vêm todos os dias aí. Mais de 1 milhão de pessoas ocupam a capital diariamente, 1,5 milhão de pessoas. Sobradinho, Planaltina e os condomínios não fogem dessa regra. E aí vem as dificuldades, né? Engarrafamentos infernais e falta de infraestrutura nesse aspecto. Ônibus, trem, etc. Existem alguns candidatos que dizem que vão fazer trem de Lusiânia a Sobradinho, né? Outros dizem que vão estender o metrô para a Asa Norte, enfim, uma série de soluções. Eu queria entender que proposta real a senhora tem para facilitar a mobilidade urbana, principalmente em distâncias como a de Sobradinho, que são consideráveis. Sobradinho, Planaltina e condomínios, e para que faça com que essas cidades não só tenham mais facilidade de se locomover, mas também de se desenvolver. Veja, a proposta nossa está aqui também. Direito à cidade. Certo. Isso aqui é para você, viu? Ok. Porque vai ter coisas que eu não vou poder dizer, né? Já estou usando o tempo demais, o professor conversa muito. Ok. Vai ser assim, ó. O metrô é o eixo estruturante da mobilidade. Mas não vamos parar apenas no metrô. Nós vamos usar o trem férreo, você já mencionou. Mas também nós vamos utilizar o BRT vamos chamar assim, em ações integradas. Vamos investir culturalmente nessa questão dos meios, dos bicicletários, né, para fazer ponte entre o metrô, né, o BRT. É uma ação isolada, é isso que eu quero dizer. Quer dizer que, mais uma vez, o metrô é o centro e nós vamos fazer os vasos comunicantes. Okay. De novo, nesse caso, esse metrô vai até onde? Ele parte de onde? O que a senhora está pensando no próximo dia? Primeiro nós vamos até o setor O, aqui na Ceilândia, e vamos concluir o outro pedaço lá para trás, de Samambaia, até Riacho Fundo 1 e 2, né? E vamos trazer o trem ferro de Lusiânia para a gente desafogar toda essa região, né? E tem uma coisa que eles não estão falando, que eu faço questão que você registre, que é a garantir com que os usuários de bicicletas de um percurso menor também estejam vinculados aos metrôs, às linhas de metrô. Isso num sistema integrado, é isso? Sistema integrado. E uma outra coisa que, se eu puder fazer uma demarcação, nós vamos abrir, não sei se o nome é abrir, mas liberar, eu já tenho dito isso, as catracas no domingo e nos feriados do metrô. E até lá, se já no nosso tempo, os trens já estiverem todos arrumados, nós também vamos abrir. Por quê? Porque eu quero criar um outro sentido da mobilidade, que assim, você não usa apenas o meio de transporte para o trabalho. Eu quero introduzir isso para você curtir a cidade, encontrar os amigos. E aí, assim, outro dia eu fiz um debate dele e disse assim, professora, mas o metrô já é deficitário. E eu disse assim, no mundo inteiro. Porque o meio de transporte não é para lucro, senão para aproximar as pessoas e facilitar a sua vida.
Nos 100 dias de governo, também vou revisar os contratos das empresas. Não sou eu que estou dizendo, a Justiça já pediu revisão dos contratos, e a gente sabe que há uma inversão de valor aí, perverso inclusive, de que os donos de empresa querem um lucro, o governo faz de conta que o assunto não é dele, até permite que isso aconteça. Nós vamos revisar as cláusulas dos contratos para que a população seja beneficiada. Mais frota, e o que acontece hoje é as pessoas empilhadas. Só um parênteses, uma colaboradora nossa da campanha, que mora em Sobradinho, na sua região, caiu literalmente porque o motorista saiu desesperado e ela se acidentou, né? Por sorte não aconteceu muita coisa. Então, assim, não há saída a não ser, é isso que eu quero dizer, uma política de mobilidade de forma integrada, onde as pessoas sejam beneficiárias e onde o Estado seja o vigilante de que esse benefício está assegurado. No caso da saída norte, o grande dilema é que as pessoas utilizam o carro por conta da falta de eficiência do sistema de transporte público. Nesse caso, o que vai ter de melhoria desse sistema que justifique que a pessoa deixe seu carro em casa e pegue algum tipo de modal para poder ir? Eu acredito, Caetano, se a população entender que os meios de transporte, os mais diferentes modos que nós ofertarmos na cidade, eles são confortáveis, né? Eles são, vamos chamar de saudáveis, eles deixam seu carro em casa. Eu vivi isso no Canadá quando fiz meu pós-doutoramento. Ninguém ali tem necessidade de usar o carro, a não ser quando se desloca para as férias, para um lugar mais longe, né? Com encontro de família entre os bairros. Mesmo assim, entre os bairros, eles usam o metrô, mas o metrô é quem estrutura o meio de mobilidade. Por que acontece isso? No Canadá acontece isso, nos Estados Unidos acontece isso, na Inglaterra, em toda a Europa. E Brasília é quase tudo plano, com exceção da subida ali. E eles não conseguem fazer, anos após ano, porque não são governos planificador, com visão de futuro. Então, assim, mobilidade no governo da professora Fátima tem que ser com políticas integradas, com essas várias possibilidades de encontro. Mas tem no projeto a obra de algum trem ou alguma forma de transporte para essa região? Para além da obra, primeiro, nós vamos concluir as obras que estão em curso. Certo. É um outro erro dos governos, quando não trata as políticas de forma políticas de Estado. Né? Então, vamos concluir. Vamos concluir o final do metrô do Norte, Sul, como eu lhe disse, Ceilândia até PO, setor O, desculpe, e um anelzinho ali no final de Samambaia para o pessoal do Riacho Fundo, repito, 1 e 2. Né? E vamos articular uma outra coisa que eu acabei esquecendo, que se governo formos, com o Ministério das Cidades, com o Ministério dos Transportes, que esse governo devolveu recursos, para que a gente traga aquele trem de Lusiânia, né, já mencionei isso para você, que a gente pode, como disse, Ceilândia, Sobradinho, de ponta a ponta. E aí tem um candidato à presidência da República que está dizendo que vai ajudar mais trem aí para a gente, e se vier, a gente vai fazer articulação. Bom, economia, Fátima. A saída norte, como a gente conversou, ela não está tão desenvolvida quanto a saída sul do ponto de vista estruturante, né, de cidades, de comércio, de indústria, enfim, uma série de necessidades que precisavam ser equilibradas nessa balança norte-sul. O que fazer para irrigar o comércio, o que fazer para irrigar a indústria dessa saída norte e fazer com que, de fato, eles sejam produtores, eles sejam geradores de renda e de emprego para o Distrito Federal e não consumidores de emprego e renda em Brasília, por exemplo. Muito bem, e quebrar de vez o mito de que Brasília não cabe indústrias, né? Porque isso é um mito de que Brasília foi criado para ser apenas uma cidade de servidores públicos, né? E de alojamento, vamos dizer assim, dos poderes. Então, já viu que eu tenho uma visão diferente. Capítulo 3 do nosso programa de governo se chama A Economia a Serviço da Sociedade, com 2 grandes eixos. O primeiro é que o Estado ele tem que investir, sim. E não vamos entrar com essa discussão de que nós vamos fazer ajuste fiscal do primeiro ao último ano de governo e ficar sentado esperando que esse recurso que já existe, vamos dizer, quase natural, dos impostos, ficamos nós limitados. Não. Nós vamos fazer o investimento público, sim, recuperando as escolas, recuperando os hospitais, recuperando as unidades de saúde,
criando saneamento básico, principalmente para as áreas mais de exclusão social, e me ocorre rapidamente aqui, só Nascente e Pôr do Sol, porque quando ajudei a criar a faculdade de Ceilândia, lá nós já tínhamos um diagnóstico da situação daquelas duas regiões. É lixo a céu aberto, não tem nenhuma canalização satisfatória, a iluminação, quer dizer, tudo que é responsabilidade do Estado, nós vamos fazer um grande pacote. Não sei se pacote é o melhor nome, enfim, já passou muito, já teve muita gente falando de pacote aí. Mas assim, um grande programa nesse eixo de investimento público. Por quê? Qual é o meu raciocínio? Na hora que o Estado chega e investe, você, em frentes de trabalho, você gera emprego e renda, você aquece a economia, você coloca dinheiro na mão da população, entra mais receita. Entrando receita, você devolve em serviço público, aí sim, de mais qualidade, porque você recuperou esse conjunto de obras, por um lado. Por outro, ainda no nosso programa de governo, uma professora universitária não pode abrir mão de ser inteligente o suficiente. Isso não é arrogância, isso é constatação. Afinal, o país está investindo em mim, está pagando meu salário, vocês todos. Então, veja, nós temos que usar, no bom sentido do termo, da revolução tecnológica que está posta aí, de informação e de comunicação, que eu estou chamando da indústria do conhecimento. E aí, assim, alguns fazem crítica, professora, o pessoal não senta à mesa com o setor produtivo. Vou sentar à mesa no segundo eixo do nosso programa de governo, com o setor produtivo, para investir na economia criativa. E aí vocês têm muito a dar em Planaltina, que é acionar o turismo religioso. Vocês têm lá bacana, tem as igrejas barrocas, tem muita coisa ali. Tem até o lugar onde nasceu Brasília, né? Que é completamente abandonado. Isso você não vê nos países civilizados, né? Por exemplo, na Europa você não vê aquilo, você vê um negócio pequeno, a Europa faz um negócio que todo mundo vai visitar. Pois bem, então vamos investir na agricultura familiar, criando essa cadeia desde a produção dos orgânicos, livre, criando zonas, né, livre de agrotóxicos, livre de transgênicos, para que o produto chegue à mesa, não só do consumidor, de forma saudável, que é responsabilidade nossa, como profissional da área de saúde, mas que o Estado seja também o grande consumidor para as escolas, né, para os hospitais, para os restaurantes comunitários, né, com amor forte. O Estado não pode fazer isso. Ele tem que ser o indutor e o provocador. E aí, alguns fazem um debate comigo aí, esse é o Estado macho, o Estado mínimo. Não, eu quero um Estado justo. Um Estado que dê resposta à real necessidade da população. E, para isso, a economia tem que ser movimentada. Em resumo, é isso. Investimento do Estado para as ações que são de responsabilidade do Estado e sentar à mesa com o setor produtivo, parece que eu já tenho que sair, e sentar à mesa com o setor produtivo para que entre para a economia mais receita para o Estado. Agora, não é para defender os empresariados e eles abusarem do poder, não. É para sentar à mesa de forma civilizada, dizer, olha, e eu acredito que o empresariado respeitoso, do médio, pequeno, né, empresariado, venha para Brasília e venha sabendo que nós vamos fazer uma conversa republicana, civilizada, solidária, para dizer o seguinte, nós não vamos aumentar impostos, nós também não vamos facilitar a vida. E a burocracia? A burocracia tem que acabar. A burocracia existe em todo o país do mundo. Agora, veja, ela precisa ser ágil. Porque, o que é burocracia? Burocracia é você controlar os processos. Agora, no período em que as tecnologias estão a nosso serviço, por isso que eu estou dizendo, a indústria do conhecimento, ela tem que rodar a nosso favor, e não o contrário. Certo. Você tocou num ponto que eu acho importante e que está sendo ampliado da Saída Norte. Foi criado o Biotic, que é o Parque Tecnológico do Distrito Federal. Eu queria saber a sua opinião sobre o parque. Excelente. E a senhora sendo eleita, no caso, eleita, o que a senhora faria? Olha, desculpa, eu não interrompi, termine sua pergunta. Não, o que eu queria saber, sendo eleita, o que a senhora faria com o Parque Tecnológico de Brasília? Olha, a ideia é maravilhosa. Infelizmente se perdeu na burocracia e com pouco resultado. Vamos investir pesadamente, pesadamente. É a saída, mas não vamos investir sozinho, que é outra diferença do meu governo. Nós vamos sentar à mesa com a Universidade de Brasília, com todas as instituições de ensino superior, com os institutos de tecnologia que tem aqui, que infelizmente os governos não acionam, dizem assim, esses equipamentos aí é do governo federal. Rapaz, o governo federal é a nossa sede. Nós temos aqui que ter inteligência, buscar recursos maciçamente. Aliás, um governo inteligente, ele tem que se antecipar à esplanada dos ministérios. Dizer assim, olha, o Distrito Federal pode ser piloto.
pode se constituir como espaço de metas progressivas. Chegar a ser uma espécie de teste, ou de, eu gosto de dizer isso, da pedagogia da exemplaridade, por exemplo, o que a gente pode fazer melhor nas tecnologias de informação e comunicação? Nós temos regiões de 31 cidades, verdadeiras cidades. Eu adoro subir ali e ir para Planaltina. Rapaz, aquela praça abandonada, ali pode ser o encontro dos artistas ali, ferve na veia a cultura ali. Por que a gente não investe nisso? Economia criativa. Ministério da Cultura leva para lá e mostra aquele espaço propício. Olha, vamos investir aqui. O museu, eu fui lá dar um abraço no museu, com uma colega professora universitária de lá. Acabado. A população faz cota para pintar o museu. É ausência total do Estado. Quer dizer, o Estado não, porque o Estado é um ente que, se os governos não movimentar, ele tende a morrer, né? É a ausência dos governos. Para finalizar, bom, o que o eleitor na Saída Norte, por que esse eleitor deve votar na senhora no próximo dia 7? E aí eu queria que você falasse diretamente para esse eleitor de Planaltina, de Sobradinho e dos condomínios da região da Saída Norte. Olha, meus caros moradores de Planaltina, Sobradinho e de toda a adjacência, vocês precisam votar na professora Fátima Souza, porque eu sou enfermeira, paraibana, nordestina, gestora pública, coordenei o maior programa de saúde pública do meu país. Por isso, recebi o prêmio da Organização Mundial de Saúde, por ter ajudado a reduzir mortalidade infantil, materna, por ter ajudado a incentivar o aleitamento materno, um pré-natal com qualidade. Ou seja, na saúde, nós temos proposta. Fizemos no Brasil e somos referência no mundo. Mas tem outros atributos que eu queria que você visse na professora Fátima. Eu sou uma gestora pública, eu sou filha da democracia e, portanto, o meu governo nós vamos fazer com o povo. E aqui nós temos 5 eixos do programa. Visite o nosso site, ainda está em consulta pública, fatimasouza.com/fórum. Este programa de governo que eu apresento, eu quero dizer que ele não está finito. Uma vez vocês dando voto de confiança, ele se transformará em painel em todas as secretarias, em todas as regiões administrativas, para que possamos nós mesmos, o governo, autorregulado e autocobrado, para saber que, se esses compromissos que estão aqui, nós estamos executando ou não. Então, Fátima Souza é a alternativa. Voto 50. Bom, pessoal, é isso aí. Esse voto eu não podia dizer não. Não, fica à vontade. Pessoal, é isso. Começamos com a professora, doutora Fátima, e vamos continuar então com uma série de entrevistas com todos os candidatos ao governo do Distrito Federal, e no mês que vem, em outubro, vamos para o debate JNB para aqueles que passarem para o segundo turno. Opa, tá bom? estou lá. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Professora.